Socorro, socorro, estão me reprimindo! Seu camponês maldito! Se entregou, vocês ouviram? Vocês Tá ouviram? complicado, viu? É cada vez mais É isso que eu complicado digo, trabalhar viu? desse jeito. Você viu, não viu? Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Desde que eu criei o canal, uma das coisas que mais chamaram a atenção de vocês foi a minha intro. Graças a ela, um monte de gente quis saber o que significa o meu brasão de armas. O que foi? Só porque uma pessoa que perguntou não significa que ninguém aí tenha tido a mínima curiosidade de saber? Então hoje você vai conhecer tudo o que você precisa saber sobre a heráldica e o significado dos brasões de armas da Europa e, acima de tudo, o significado do meu brasão. Ah, e você quer saber qual era considerado o brasão mais bonito de toda a Europa? Se inscreva no Brasão de Armas que depois eu te conto. Mas vamos começar pelo começo. O que significa brasão de armas? É óbvio que esse negócio aí de brasão de armas tem alguma coisa a ver com armas, certo? Errado. Da onde que você tirou isso, cara? O termo brasão de armas não tem nada a ver com armas de verdade. Quer ver só? Dá uma olhadinha nesse brasão de armas bonito aqui. Ele é o brasão de armas de Dom Manuel I, o velho rei Tuga descobridor do mundo. Aí eu te pergunto, cadê a arma desse brasão de armas? Agora dá uma olhada nesses outros brasões portugueses aqui do século XVI. Olha aí, castelinhos, escudinhos, capacetes, bichos estranhos e nenhuma arma. Até o brasão de armas de Petrópolis aqui, ó. Um bicho preto, uma coroa de castelos, uma coroa de ouro, a sigla do Pedrão II e nada de armas. Ou seja, o termo armas em brasão de armas, adivinha só, não tem nada a ver com armas. É porque a palavra armas em brasão de armas na Idade Média Europeia tinha um sentido simbólico de status e poder. É a mesma coisa de alguém dizer que um juiz usou as armas da justiça no julgamento. Aí você vai imaginar um juiz lá usando uma K-47, descendo tiro em todo mundo, ou então pegando aquele martelinho e metendo na cabeça da galera? Claro que não, cara! Portanto, em muitos contextos, como no caso do brasão de armas, o termo armas é apenas simbólico e não real. Mas aí você me pergunta, Thiago, se brasão de armas não tem nada a ver com armas, da onde que veio esse termo então? E eu fico muito feliz em você ter perguntado isso. Em língua inglesa, brasão de armas é traduzido como coat of arms. O primeiro registro dessa palavra em inglês data do início do século XIV. E de acordo com o dicionário Merriam-Webster, a definição primária de coat of arms, ou brasão de armas, era uma capa ou sobretudo que cobria a armadura do cavaleiro. Não tem nada a ver com armas literais. E você sabe para que serviria um sobretudo bonito na sua armadura? Se você pensou que era para arrumar uma namoradinha, desculpa, mas você não sabe de nada. Mas então, esse sobretudo, que era chamado de brasão de armas, servia para duas coisas muito importantes. E para explicar primeiro, eu vou fazer uma analogia muito legal para você. Imagina que você fosse um cavaleiro nas cruzadas. Mas é só para imaginar, tá? Porque você sabe que na vida real você seria só um camponês ferrado, né? Mas então, voltando ao nosso exemplo, você é europeu e está indo para a Terra Santa expulsar aqueles sarracenos adoradores do diabo. Pode perguntar a qualquer católico da época que eles vão dizer que os islâmicos eram isso aí mesmo. Só que Jerusalém é quente. Quente pra caramba, maluco! E fica mais quente ainda com você usando essa cota de malha e esquentando seu couro. Mas você tem isso aqui, um quase ar-condicionado medieval. Essa capa comprida para esfriar seu lombo e você viver mais feliz na Terra Santa. Ou não. Seja como for, essa capa aqui era uma coat of arms, que nós chamamos carinhosamente de brasão de armas. E para você entender o porquê de você querer usar um brasão de armas naquela época, eu vou fazer uma segunda analogia ainda melhor do que a primeira. Imagine, só imagine, que você fosse um cavaleiro português na famosa Batalha de Aljubarrota em 1385 entre portugueses e castelhanos. Aí de repente você vê dois caras na sua frente. Um deles é português e o outro é espanhol. Aí você se pergunta, e agora? Aí eu te respondo, e agora? Você tenta reconhecer o rosto do seu amigo Tuga, mas os dois têm exatamente a mesma cara de bolacha. Então você vê o da esquerda se movimentando e você decide atacá-lo. Que pena, porque ele só ia te avisar que era seu amigo. E você o mata. Que pessoa horrível você é. Moral da história.
Tudo isso poderia ter sido evitado se o seu amigo tivesse usando um brasão de armas para você reconhecer quem ele era. Ou seja, Coat of Arms em inglês ou brasão de armas em português não tinha nada a ver com armas. Era apenas aquela túnica que cobria a armadura para proteger do calor e que posteriormente foram acrescentados símbolos e pinturas que identificariam aquele cavaleiro que estava usando a armadura. E esses símbolos serviriam não só para identificar o cavaleiro no campo de batalha, mas serviriam para identificar toda a vida social dele na Idade Média. Então não faz o menor sentido ligar brasão de armas com armas reais. Mas o fato é que esses brasões de armas eram tão importantes e queridos na Idade Média que eles foram incorporados no dia a dia das pessoas e até hoje ele é usado no Ocidente. E os brasões de armas viraram até uma ciência naquela época, a heráldica, que era justamente a arte de desenvolver e criar esses brasões de armas, levando em consideração o aspecto cultural e social da época. Só que tinha um pequeno problema nisso aí. Brasões de armas eram legais pra caramba, cara, então todo mundo queria ter um e já tinha um. Isso aí já estava começando a desvalorizar o negócio, então as monarquias resolveram colocar regras para acabar com a bagunça. A partir do século XV, adivinha só os nobres, o alto clero e as instituições nobres é que poderiam ter os seus brasões oficiais. Aliás, muitas monarquias passaram a ter as autoridades das armas, ou juízes das armas, que eram autoridades no assunto que regulavam e categorizavam cada brasão de arma oficial. Tinha até cartórios responsáveis para oficializar esses brasões lá na Idade Média, cara. Esses brasões, então, passaram a ser as certidões de nobreza daquela galera poderosa da Idade Média. Isso significaria que o único brasão que você, pobre camponês, poderia ter era esse aqui. Esses brasões de armas eram tão importantes que eles passavam de pai para filho como se fosse uma herança mesmo. E aí eu vou te dar um exemplo para você entender melhor isso aí. Imagina que esse brasão de armas aqui é o brasão de armas da minha família, família Lima lá da Ilha da Madeira. Esse seria um símbolo de prestígio da minha casa, provando que todos os membros da minha família seriam nobres de verdade. Agora imagina que tivesse uma outra família Lima lá em Portugal que fosse camponês. Jamais eles poderiam ter o meu brasão nobre na família pobre deles. Eu, hein? Mas então, esses brasões eram exclusivos daquela família específica e mesmo que tivesse uma outra família com o mesmo nome, não poderia usar o mesmo brasão. É como se fosse uma patente, algo reconhecido por aquela família apenas. É como se fosse mesmo um documento registrado em nome daquela família específica e nenhuma outra poderia ter o direito de usá-la, mesmo com um nome semelhante. E o brasão de armas era tão importante culturalmente na Idade Média que praticamente tudo poderia levar o seu brasão de armas. Sua armadura seria coberta pelo seu brasão de armas, seu escudo seria pintado com seu brasão de armas, seu cavalo seria vestido com seu brasão de armas, seu castelo teria flâmulas com seu brasão de armas, até no campo de batalha você usaria o seu estandarte com seu brasão de armas. Ou seja, todo mundo que visse aquele brasão de armas saberia que se trata de uma pessoa importante e nobre, mesmo que ninguém ali fizesse ideia de quem você era. Além disso, se você fosse morto no campo de batalha, o seu brasão de armas ajudaria a te identificar para você receber a correta honraria pelo seu serviço à sua nação. Outro detalhe muito importante a respeito dos brasões de armas é que eles tinham um significado simbólico muito pessoal e especial também. Por exemplo, dá uma olhada nesse brasão de armas aqui. Se na Idade Média você achasse que esse brasão de armas significava apenas um leão, você seria simplesmente considerado um idiota. Todo mundo na Idade Média saberia que aquele leão significava tudo menos um leão. Poderia representar coragem, força, determinação, agilidade. Da mesma forma, se você visse uma espada e um brasão, você jamais acharia que aquilo é simplesmente uma espada e ponto final. Você tentaria entender o significado simbólico por trás daquela espada. Seria justiça, honra, coragem, força. Cada símbolo dentro do brasão de armas poderia significar uma infinidade de coisas, mas praticamente nunca significaria aquele símbolo literal. É porque cada arte no brasão de armas representava a vida da própria pessoa e a jornada da sua família de décadas ou até séculos. O mesmo símbolo, formato e cor de cada brasão poderia ter significados diferentes para cada família que usasse. A verdade é que a heráldica é uma arte cheia de detalhes e simbolismos, mas acho que esses aqui são os mais importantes para você entender a beleza e o contexto de cada brasão de arma medieval. Mas aí você me pergunta, Thiago, o vídeo está quase acabando e você não vai dizer qual é o significado do seu brasão de armas? Fico feliz que você tenha perguntado de novo. Vamos para o meu brasão de armas, o mais bonito da história. Ele significa o seguinte: o meu escudo aqui segue o padrão geral dos escudos de ferro, que eram os escudos mais usados nos brasões medievais. Só deixei com leves curvas para deixar mais sofisticado. E eu acho as cores vermelho e branca muito lindas quando estão juntas, então para mim elas representam união.
Já essa onda forte batendo no escudo representa o passado da minha família paterna. Todos os meus ancestrais eram pescadores de alto mar e viveram e sustentaram a minha família pelo mar. Já o castelo aqui representa a força da minha família. Sobreviveram a guerras e a naufrágios e continuaram firmes. E a espada representa a luta que eu e minha família enfrentamos todos os dias e que derrota é uma palavra que não conhecemos e nunca vamos conhecer. Isso foi lindo demais, minha gente! Vou até terminar o vídeo aqui para ficar bonito. Então a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!